Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o William Cardoso e toda vez que eu começo a gravar um vídeo eu penso, eu preciso cortar meu cabelo. Mas, enfim, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que vira e mexe quando eu publico uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Alguém pergunta com respeito a salários em Portugal. Esses dias uma pessoa disse de que se os dois aumentos que houveram no salário mínimo aqui de Portugal são para chegar perto a valores da Espanha e tudo mais. Então a gente vai conversar sobre essa questão, sobre a questão de remuneração aqui em Portugal com respeito ao salário mínimo, aos salários, e algumas questões que eu acho que são importantes de que todo mundo tenha em mente quando pense e cogite a ideia de se mudar para Portugal para não se frustrar. E vocês já vão entender isso. Vamos começar pelo fato de que nos últimos anos, o atual governo, que no caso vai passar por novas eleições no dia 30 de janeiro, definiu por fazer atualizações no valor do salário mínimo para tratar de diminuir essa diferença, principalmente com a Espanha, né, que é o seu vizinho mais próximo, com respeito ao salário mínimo, já que hoje, na verdade, no dia 1º de janeiro, entra em vigor o novo valor do salário mínimo em Portugal, que é de 705 euros, enquanto o salário mínimo na Espanha é de 970 e uns quebrados euros, ok? Claramente são dois países diferentes, que têm realidades diferentes, e muita gente acaba, né, entrando aí em alguns fóruns, alguns blogs, de alguns grupos, de alguns, enfim, e que falam, não, porque o salário mínimo em Portugal, ele é baixo comparado a outros países da União Europeia e afins. E sim, isso é fato. Comparado com seus vizinhos e com todos os membros da União Europeia, Portugal tem um ponto muito negativo, entre aspas, para sua economia, que é Portugal não produz tanto produto com alto valor agregado como outros países da União Europeia, como a Alemanha, como a França, como a própria Itália e a Espanha. Isso faz com que a sua economia não seja uma economia tão forte, faz com que, entre outros aspectos, a economia seja uma economia muito menor comparado a essas outras, até porque também é um país pequeno, né? A gente não pode comparar Portugal com 10 milhões de habitantes com a Alemanha, que tem 80 milhões de habitantes, e a força da economia alemã por uma construção histórica. Claramente, Portugal tem os seus pontos fortes da economia, como a indústria têxtil e a indústria calçadista, mas ainda assim ela é uma economia pequena, muitas vezes já até taxada como uma economia de sardinha, justamente pelo tamanho do peixe, né? É uma economia pequena. E isso é algo importante da gente começar a falar, que é entender de que se você está planejando, como eu já falei em inúmeros momentos aqui, você está pensando em se mudar para a Europa e está pensando em se mudar para Portugal, você tem que entender de que você não vai enriquecer, de que você vai viver bem, você tem que entender os pontos positivos pelos quais Portugal atrai tantos brasileiros. Uma questão lógica, a questão da língua, mas as outras questões que influenciam e muito na definição de estrangeiros virem morar aqui em Portugal, porque sim, o Brasil é a principal comunidade estrangeira dentro de Portugal, mas ainda assim existem ingleses, existem franceses morando por aqui, existem indianos, existem, enfim, inúmeras nacionalidades morando aqui em Portugal, justamente pela qualidade de vida que Portugal oferece. E isso é o que deve imperar na sua decisão, certo? E não na questão do seu pagamento. Porque, obviamente, se você for parar para analisar, e esse é um dos pontos pelos quais os jovens portugueses emigram tanto. Hoje, Portugal é o país que mais emigra dentro da União Europeia, ou seja, a maior parte, um número considerável, digamos, de jovens terminam a faculdade e acabam indo trabalhar em outros países da União Europeia, porque tendo uma profissão, uma formação, enfim, especializada, entre você ganhar, exemplo, 1.500 euros em Portugal e ganhar 4.000 euros na França ou na Alemanha, muito provável de que aquele jovem prefira ir para fora procurando outras oportunidades justamente pela possibilidade que a União Europeia possibilita, valha a redundância. Mas isso é algo muito semelhante ao que a gente faz também, ao que o brasileiro faz quando se muda para Portugal. Porque se a gente for parar para analisar, o poder de compra, como a gente já falou aqui no canal em alguns momentos, é muito maior aqui. Por mais que o salário mínimo português, comparado a outros da União Europeia, seja baixo, o poder de compra que ele te possibilita é muito maior do que o poder de compra que a gente tem no Brasil. Antes de qualquer coisa, você tem que parar e analisar se aquele cenário quase beirando a catástrofe, que em alguns lugares aparecem, é real
ou se ele simplesmente está fazendo um comparativo com outro país da União Europeia, se aquela possibilidade que Portugal te oferece, ela é suficiente para o que você almeja para a sua vida, com respeito à qualidade de vida, com respeito à moradia, com respeito à educação, com respeito à segurança. Até porque é muito raso a gente analisar simplesmente por uma questão numérica do salário mínimo, de quanto se paga. Porque no final das contas a gente sabe de que não é só isso que importa. Você tem os seus custos mensais, a alimentação, enfim, todos os seus gastos. Você tem que levar em consideração quanto isso custa para ver se na verdade, no final das contas, você está fazendo uma análise rasa no sentido de, ok, na Alemanha, por exemplo, se ganha o dobro, mas se gasta o dobro, né? Pode acontecer, e é muito provável que aconteça, de que em países como na França e na Alemanha, ou no Reino Unido, que não faz mais parte da União Europeia, mas enfim, você consiga fazer uma poupança muito mais rápido. Mas o custo de vida nesses lugares também é muito mais alto. Então, no dia a dia, você não nota uma diferença tão grande, ao meu ver. E aí pode ser uma perspectiva minha, de quem viajou por alguns países da União Europeia, numa perspectiva, obviamente, de quem viu algumas coisas, né? Então, se você, por casualidade, já viveu em Portugal e está vivendo em outro lugar e tem essa perspectiva mais do dia a dia, por favor, comenta aqui embaixo. Porque talvez eu realmente esteja equivocado. Mas vamos lá. Eu tive a oportunidade no início do ano, ali por maio, como vocês sabem, e quem me acompanha há um tempo, eu fui para a Alemanha, eu passei uns 10 dias na Alemanha, e eu tive a possibilidade de ver quanto é que custa apartamento lá, justamente com as pessoas que eu estava hospedado, quanto é que pagavam, porque era um apartamento de 2 quartos, quanto é que custava as coisas do supermercado, porque eu ia no supermercado e tudo mais. Obviamente, essas coisas muito básicas. Se a gente for parar para analisar, realmente o salário mínimo português, hoje, sem esse reajuste do dia 1º de janeiro, ele é de 675 euros. Dá aproximadamente 4,20 euros por hora. E na Alemanha é de 9,50, é basicamente um pouquinho mais do que o dobro. E a alimentação lá custa basicamente o dobro. Ou seja, no final das contas, a gente precisa fazer uma análise muito maior para justamente conseguir entender se aquele salário ele realmente é mais baixo ou se ele simplesmente é proporcional ao custo de vida daquele país. No final das contas, para eu não ficar me prolongando demais aqui em cada um dos pontinhos que a gente tem que analisar, você tem que pegar papel e caneta e começar a anotar. E começar a fazer uma planificação. Se você está pensando em vir para a Europa, mas está em dúvida com respeito a isso, não caia primeiramente nesse jogo do porque o salário mínimo é muito baixo. Primeiro faça uma análise sobre quanto custa cada coisa, e para analisar justamente o que é mais barato, o que é mais caro, o que é vantajoso e o que é desvantajoso. Claramente existem países que vão ser exceção à regra nesse caso, como é o caso, por exemplo, da Espanha. A Espanha ela tem um salário mínimo que é maior do que o de Portugal, o custo dos aluguéis é muito semelhante aos custos de Portugal e o custo da alimentação é um pouquinho mais alto, mas não muito mais alto. Mas no final das contas, é você quem vai ter que conseguir fazer essa análise com respeito aos seus projetos, ao que você quer, ao que você está disposto a abdicar ou está disposto a não abrir mão. E lembrar, remarcar muito, que Portugal não é um país para você ficar rico. Não é um país para você ganhar muito dinheiro. É um país para você viver bem, para você ter qualidade de vida, para você ter boa saúde, boa educação, uma segurança ótima. E isso. E mesmo assim entender de que você vai ter uma vida financeira melhor do que você tem no Brasil no que diz respeito ao seu poder de compra. Eu fui bastante verborrágico nesse vídeo, talvez não tenha feito tanto sentido assim quanto eu imaginei, mas enfim, era para linkar um pouco com o vídeo da semana passada, que é sobre a sobra de empregos, o número sobrante de empregos que tem aqui em Portugal, e também com essas questões que de vez em quando me aparecem aí de perguntas nas redes sociais e aqui no canal, mas enfim, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no vídeo da quarta-feira. Até mais, tchau!